tentar pedir para o banco para ampliar o limite do cartão de crédito pode ser uma tarefa um pouco trabalhosa, né? Você está precisando aumentar o limite do seu cartão, aí você entra em contato com o banco, talvez não seja tão rápido assim. Agora, já o oposto é bem rápido, né? Você não pediu e o banco vai e amplia o limite do seu cartão, sem que você sequer tenha sido consultado ou consultada. Bom, o que acontece a partir daí? Quando isso é feito sem autorização, o que o cliente precisa fazer? Por isso que agora nós vamos conversar com quem entende do assunto. Fala o especialista. Defesa do consumidor. Bom dia, especialista em direito, em defesa do consumidor, Roseli Fernandes, como vai? Oi, Patrick, bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por atender a gente com esse tema aí, que é um tema intrigante, coloco assim dessa maneira. Aumentar o limite do cartão sem a autorização do cliente pode ser considerado uma estratégia para endividamento, Roseli? Pode. Esse é um tema muito, como você disse, muito instigante, muito preocupante. Por quê? Porque favorece aí o clima, não é, do superendividamento. Então, nós temos aí, Patrick, e eu fiz questão de buscar junto ao Banco Central, e de acordo com a última pesquisa que foi realizada, de 31 de agosto agora, de 2021, nós temos, pasme você, mas nós temos mais de 565 milhões de contas correntes ou poupança, não é? Que é o mesmo número, abertas, ativas, não é? No mercado, no sistema financeiro. Então, por aí você tira a preocupação. A pandemia, com a questão do auxílio emergencial, contribuiu para a elevação desse número, não é? Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado, porque, como você disse, quando o consumidor quer aumentar o seu limite, ele tem que apresentar uma série de documentos, uma série de documentação, e é trabalhoso mesmo, como você falou, entendeu? E quando o banco aumenta o teu limite sem você solicitar e sem pedir a tua anuência, a tua autorização, já traz, é rapidinho. Mas nós temos agora, desde janeiro de 2021, nós temos regras pelo Banco Central que proíbe esse tipo de prática. Além do Código de Defesa do Consumidor, na questão do item lá de práticas comerciais abusivas. Bom, o cliente ele pode pedir a redução do limite e talvez até negar também o aumento que foi concedido sem que ele tenha pedido? Sim. E isso é bom que os nossos ouvintes saibam, porque a questão do sistema financeiro é uma questão muito complexa. E muitas das vezes a gente não sabe na totalidade essas operações, não é? Como funciona, como a gente pode agir. Então, assim, não existe um tabelamento, uma oferta do banco que diga o limite para tal banco vai ser A, B ou C, não é? Então, isso cabe aos bancos. Porém, a questão da autorização da anuência, o banco precisa ter. Inclusive, Patrick, nós já estamos tendo jurisprudência e sentenças favorecendo o consumidor por causa de bancos que aumentou o limite sem a anuência do consumidor. Então, nós temos aí uma prática comercial abusiva que pode ser o banco penalizado tanto pelo os órgãos de proteção ao consumidor, como também o dano moral que gerou, como também o dano material que gerou por causa desse aumento de limite que não foi consentido, que não foi autorizado. Agora, Roseli Fernandes, e se não for cumprido o que o cliente vai pedindo, ou seja, não quero isso, não quero mesmo, não pedi, não quero, o que pode acontecer?
Pois é, quando o banco não age corretamente, com transparência, porque é como eu digo sempre, falar de defesa do consumidor é você se voltar para o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. O que o Código de Defesa do Consumidor estabelece? Estabelece a questão da transparência, da lealdade, não é? Estabelece todas essas questões de boa-fé. E isso vale principalmente, lógico, para o fornecedor. Então, assim, a lealdade, a boa-fé tem que ser de ambas as partes. Mas o que a gente está vendo nesse mundo todo voltado para esse crédito desvairado, que a gente percebe é uma oferta de crédito, pessoas se endividando cada vez mais, e o que a gente percebe é que o sistema financeiro, as agências, as instituições financeiras, quanto mais crédito, melhor, não é? Então, por quê? Por causa do lucro, porque visa o lucro. Então, o que a gente sempre orienta o consumidor? É denunciar, sim, reclamar nos órgãos de defesa do consumidor, denunciar no Banco Central, porque existem aí as penalidades, não é? E, assim, o banco, quando o consumidor solicitar redução do seu limite de crédito, o banco não pode recusar, justamente para que a gente evite aí o superendividamento. Então, o banco é obrigado, sim, a reduzir o limite caso o cliente assim solicite. Entendo. Bom, a população precisa ficar realmente atenta, né, a essas taxas de juros cobradas por instituições bancárias, né? Precisa, Patrick, porque assim, o cartão de crédito, eu digo sempre que esse plásticozinho, ele é um encanto da sereia, não é? Porque a gente pensa que com ele, lógico, a gente pode fazer um monte de coisa, mas a gente pode fazer, mas a gente tem que fazer com responsabilidade, para que a gente não venha se endividar. Entendi. Não é? Entendi. Entendeu? Então, assim, eu digo, eu gosto muito de uma reflexão que a Ione, do IDEC, ela sempre coloca. Ela trata da questão econômica, financeira do IDEC. E ela sempre coloca uma frase, ela sempre deixa uma mensagem nas suas entrevistas que eu acho que é muito interessante a gente colocar aqui. Ela sempre diz que a gente não tem necessidade de um limite maior para manter-se dentro de um patamar de consumo, não é? Então, assim, o limite de crédito, a gente tem que entender que não é complemento da nossa renda, não é? O nosso limite não é o banco que te dá, o nosso limite é o que a nossa renda nos permite. Então, é isso que precisa ficar muito claro por causa dos juros dos cartões de crédito, que estão acima de 300%, 324%, 350% ao ano. Isso é uma sandice. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando a gente não paga o nosso cartão de crédito na totalidade. E se você não pagar e nem entrar nesse crédito rotativo, que também são juros altos, então, assim, muitas das vezes pessoas pagam até o mínimo, inferior do mínimo. E isso causa um prejuízo muito grande, tendo em vista os valores de juros que são cobrados. Então, é muito interessante que, se você não puder pagar o seu cartão na sua totalidade, que pelo menos pague o mínimo que está estabelecido lá no cartão, para que você não venha a ter um prejuízo maior com o percentual de juros que já são cobrados. É isso. Roseli Fernandes, especialista em direito, em defesa do consumidor, muito obrigado por tua participação. Tenhamos uma excelente sexta-feira e até a próxima. Eu que agradeço, Patrick. Um ótimo final de semana a todos, com muita saúde e paz. É isso aí, gostei da tua frase. Limite de crédito não é complemento de renda. Obrigado, Roseli Fernandes.